Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber essa notificação e está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de Telema, a gente vai falar de Babylon, a gente vai falar de magia e uma porrada de coisa muito massa. E na verdade eu não sei por que eu não convidei ainda, né? Porque eu sou amigo do Thales já faz sei lá eu quantos décadas. E o cara tava com um projeto muito massa e eu vi sem querer. E aí eu falei, putz, a gente vai ter que falar da Eclésia Babylon, né? Então, em primeiro lugar de tudo, seja muito bem-vindo, Manão. Como é que você tá, Thales? Marcelo, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pelo pessoal do Project Mayhem, esse trabalho que vocês estão fazendo aí que está bem legal, de divulgar esses vídeos, né, gerar essa quantidade enorme de conteúdo e trazendo tanta gente bacana, que às vezes a gente pensa assim no Brasil, né, que tem pouca produção, tem pouca gente falando, na verdade, só as pessoas estão espalhadas e eu acho que está fazendo um trabalho bem bacana aí de juntar, trazer todo mundo nesse barco, né, para compartilhar, trocar conhecimento, trocar uma ideia, que é super importante. Foi falha minha mesmo. E acho que é coisa dos algoritmos lá, né, cara? Porque, putz, a gente se conhece há muito tempo. É. E eu nunca tinha ouvido falar da Eclésia. E falou assim, olha que eu acompanho, só que ele não estava distribuindo. Daí eu fui olhar na tua página, lá tem um monte de novidade, coisa. Eu falei, caramba, mano. Mas aqui, enfim, corrigimos o erro, né? Então, cara, a primeira pergunta que a gente vai fazer, antes de começar tudo, a primeira pergunta é para você contar um pouquinho da sua jornada, né? Então, o que te chegou? Qual que foi o teu trajeto, né? A gente brinca aqui, o Bruno fala que estava pequenininho, comia hóstia, ia na missa, tudo certinho, encaminhado para Jesus, aí de repente, 20 anos depois, o cara está trabalhando com Babylon e tal, né? Então, o que aconteceu nesse meio do caminho? Então, esse é um ponto bacana da minha história. Para quem não me conhece, eu sou literalmente filho do padre. Eu sou filho de um padre. Meu pai é padre da Igreja Católica Brasileira, que é uma denominação que permite que os padres sejam casados. Então, para quem tomou aquele susto inicial, mas de qualquer forma, eu venho de uma família muito religiosa. Meu pai ele é padre da Igreja Brasileira, meu irmão é reverendo anglicano, meu avô era maçom ligado à espiritualidade, minha avó teve sua passagem pelos terreiros da vida. Então, eu me considero uma pessoa muito afortunada nesse sentido religioso, que desde pequeno eu sempre fui... A religiosidade sempre esteve presente na minha vida, nos mais diversas vertentes, nos mais diversos segmentos. Eu tive a oportunidade de conhecer não só diferentes vertentes do cristianismo, tive a oportunidade de, ainda jovem, conhecer movimentos orientais, como, por exemplo, o movimento Hare Krishna, ia para Nova Gokula, lá em Pindamonhangaba, passava dias por lá. A minha mãe, já falecida, ela também tinha uma pegada muito forte também com a Vedanta, com movimentos principalmente com Rama Krishna, com Shirimá. Então, eu sempre tive uma pluralidade religiosa muito forte, digamos, na minha vida, desde criança. Em determinado momento, lá para... Você vai chegando na adolescência e dá aquela... Você, não quero mais saber de nada. Aí dei uma afastada de tudo. Mas acaba que, com o tempo, as coisas vão voltando, né? Vai retomando aquela necessidade, né? Mas aquela coisa assim, poxa, acabei deixando, né? Passando aqueles momentos mais da rebeldia da adolescência, vai passando, vai dando aquela sensação de, poxa, tá faltando alguma coisa, tá na hora de recuperar. E aí, por entre idas e caminhos, talvez se naquele momento, se já existisse Porta dos Fundos, provavelmente naquele momento eu ficaria pensando, caramba, eu quero retomar para uma religião, mas e se a religião certa for do Deus Polinésio? Como é que eu faço para chegar na Polinésia? Mas não tinha Porta dos Fundos e o meu diálogo naquele momento acabou não sendo nessa linha. Comecei a me aproximar de um lado mais espiritualista, tive minha passagem aí pela Ordem Rosa Cruz, que eu acho que, tal como a maioria das pessoas devem ter passado, ou estão, ou fazem, ou já tiveram em algum momento.
comecei a buscar outras vertentes, ingressei na maçonaria. Como eu tinha citado, assim, o meu avô paterno, ele tinha sido maçom durante muitos anos, inclusive o meu bisavô era de a loja mais antiga lá da cidade deles, de Valença. Até hoje eu tenho todos os certificados, e aquilo ali era uma coisa que sempre me atraía, que até hoje eu guardo todos os certificados que meu avô passou toda a trilha do rito escocês antigo aceito. A gente até digitalizou para poder enviar lá para os arquivos da loja, porque eles já não tinham, eles tinham tido um incêndio, estão perdendo vários documentos antigos e tal, aí na época a gente passou para eles. E nesse meio tempo eu comecei a olhar assim, falei, pô, deixa eu ver aqui alguma outra questão aqui ligada mais esotérica e tal. Aí eu lembro um dia, até, sei lá, deve ter sido 2007, 2006, sei lá. Eu estava passando, aí eu vi um post, uma mensagem até sua, assim, que vai ter um curso no Rio de Janeiro, aí você foi fazer um curso aqui no centro da cidade, que era um curso de inglês. Se não me engano, o Cussa estava até com a gente nesse dia. Aí depois a gente foi para Saraiva, que você ia fazer uma palestra. Foi isso foi antes da Lilith nascer. Foi. 12 anos, pelo menos. Eu estava com um corsinha todo ferrado, que a gente foi lá para Saraiva. Aí, nesse meio tempo, comecei a estudar e tal. E dentro da maçonaria, eu comecei a... Apesar do meu avô ter toda essa trilha dentro do rito escocês antigo aceito, eu acabei indo para uma de vertentes mais esotéricas. Na verdade, médio. Comecei a me interessar, me aproximar, né, das ordens inglesas. Posteriormente, me aproximei do rito escocês retificado, que foram as trilhas principais que eu segui dentro da maçonaria. Inclusive, tive até a sorte de ter sido, na época, até do rito escocês retificado, tive até a honra de ter sido armado CBSS pelo nosso falecido irmão, o Veneziani. Foi uma cerimônia fantástica. E comecei a seguir essa trilha dentro da maçonaria. Mas não só a maçonaria me chamava a atenção. Acho que também, como todo brasileiro, quem nunca escutou Raul Seixas, quem nunca ficou com aquela de ouvir aquelas músicas, saber, cara, de onde que esse cara tirou isso, gente? E aí, em determinado momento, também, né, dentro dessa busca, né, comecei a procurar sobre Telemann, comecei a ler sobre Telemann. Como eu já tinha esse pé, essa familiaridade com a maçonaria, eu acabei me aproximando de uma ordem telêmica que tinha esse background maçônico. Então, me aproximei, passei a fazer parte, cheguei aí para os Estados Unidos para participar de iniciações, cheguei a participar, a atuar aqui nos trabalhos que a gente tinha aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pausa. Esses dois pontos, eu acho que talvez tenham sido aí os principais, mas nesse meio tempo tem todo o meandro de ordem, de grupos que você vai lendo, e felizmente hoje a gente vive numa era da informação, onde informações, fatos, dados que até algumas gerações atrás seria impensável, né, de você conseguir encontrar, hoje você encontra facilmente. Tanto que é até cruel, às vezes, quando você vê algumas pessoas julgando alguns autores do passado, fala assim, que informação pobre, que informação pueril, mas, cara, o cara não tinha, às vezes, toda aquela gama de conhecimento que a gente tem hoje, né? E, às vezes, ele tinha que preencher algumas lacunas, e aí ele fazia algumas escolhas, e algumas escolhas eram boas, outras escolhas nem tanto. Enfim, voltando então para esses dois pilares, em determinado momento, então eu comecei a ver que, apesar de ter a minha identificação com Telemann, que até então já conhecia, eu consegui reafirmar conforme eu fui fazendo esse trabalho dentro dessa ordem, eu comecei a ver que algumas questões não
não funcionavam tão bem quando você trazia o sistema maçônico para dentro desse grupo. Obviamente, sim, sem querer... assim, dentro da maçonaria, uma das coisas fantásticas que você tem é a quantidade de pessoas, a pluralidade de pessoas que você consegue enxergar, que você consegue ter contato. É inimaginável você pensar que você vai ter qualquer sistema fraterno, qualquer sistema que tenha diversas pessoas e que você não vai ter conflitos, que você não e que todas as pessoas vão ficar lá bonitinhas, cabritinho, todo mundo quietinho. Não, isso não existe. Não existe ordem no mundo, não existe grupo, igreja, que seja. Todo o sistema ele tem os seus conflitos. E a maçonaria ela conseguiu criar, no decorrer desses 3 séculos da Grande Loja Unida na Inglaterra, ela conseguiu criar mecanismos para poder amortecer isso. Seja através da pluralidade de potências, seja através da pluralidade de lojas, seja através dos próprios mecanismos que a própria maçonaria tem para poder resolver esses conflitos entre seus membros. Sem querer dizer que seja perfeito, sem querer dizer que problemas não existem. Até foi interessante, estava até assistindo uma entrevista, né, que teve uma irmã da maçonaria mista, até que você fez com ela contando que os problemas também vão acontecer na maçonaria mista, ou seja, vão acontecer em todos os grupos e o sucesso do grupo depende exatamente de você conseguir amortecer isso. E aí, em determinado momento, eu observei que nesse grupo esses mecanismos ainda existiam, até talvez por definições da própria liderança, e acabei por gradativamente me afastar, até que me afastei em definitivo. Continuei a minha senda, e aí, entremeado a um outro pilar desses 2 movimentos, um terceiro, para mim, que eu considero muito importante também na minha carreira, que eu esqueci de mencionar, foi a senda martinista, que no primeiro momento pode até soar assim, poxa, martinismo, cristianismo esotérico e Telemann, como é que pode? Mas, na verdade, quando você vê o conceito, tinha coisas ali que Saint-Martin dizia que, caramba, Crowley colocou mais explicitamente mais na frente. Você tem continuidades ali que você consegue observar que são muito interessantes. Por exemplo, tem uma passagem de Saint-Martin onde ele coloca que, sobre a Bíblia, agora eu não vou nem me atrever a citar ela literalmente, mas que o livro que ele tem certeza que Deus escreveu é o ser humano. Então ele precisa estudar o ser humano, porque ele tem certeza que aquilo ali foi Deus que fez. Então é uma outra escola a qual eu tenho muito carinho, tive a oportunidade de conhecer mestres fantásticos, pessoas fantásticas, e que com certeza fez toda a diferença nessa minha caminhada. No martinismo, você tem diferentes vertentes, né? Você tem tanto ordens estabelecidas, você tem os martinistas que trabalham no sistema de livre iniciação. Eu tive a sorte de participar, né, de caminhos que traziam não só essa senda martinista, mas que também traziam o gnosticismo a reboque. E o gnosticismo sempre foi um termo que me chamava a atenção. Eu lembro quando eu ingressei naqueles estudos lá atrás, ingressando na maçonaria, o gnóstico era uma palavra que, por vezes, soava até um tanto genérica. Ela, às vezes, era utilizada não só porque as pessoas, não só por causa da mítica que existe em cima do termo gnóstico, mas até mesmo pela carência, às vezes, de literatura que você encontra a respeito aqui no Brasil. Nos últimos anos, eu tenho observado assim, pessoas que têm feito um trabalho fantástico para poder definir de forma objetiva o que é o gnosticismo, tentando, às vezes, separar um pouco do que é o mítico daquilo que é o real. Então, no meio dessa caminhada, né, enquanto
maçonaria, gnosticismo, martinismo, eu conheci Tal Nahash. E a nossa identificação foi muito forte, que a gente tinha essa linha de pensamento, que eu vou dizer mais sincrética, muito parecida. A gente se entendeu bem assim em termos de conceitos. Obviamente que cada um dentro do seu próprio carisma, né? Cada um dentro de algumas convicções pessoais, mas a gente viu que a gente tinha muitas similaridades. Então, em 2019, eu ingressei na Eclésia Babylon. No primeiro momento, a gente começou, então, a ver como é que a gente ia fazer a adaptação desse trabalho aqui no Brasil, porque uma das preocupações que eu e Tal Nahash, a gente sempre conversou eu não queria importar mais uma ordem, senão ia ser mais um grupo entre tantos os outros. A nossa ideia era trabalhar com aquela ordem dentro de uma realidade que fosse factível ao Brasil, que tratasse de questões pertinentes aqui ao nosso humor, ao nosso carisma e até mesmo às nossas demandas sociais. Tanto que, nesse meio tempo, eu cheguei a conhecer outros grupos, trocar correspondência, conversar com pessoas, e que eu falava assim, isso aqui é um trabalho muito legal, mas que eu acho que funciona muito bacana ali naquela região, naquela sociedade. E a ideia, quando a gente começou com a Eclésia Babylon, ela era exatamente essa. Um ponto até que eu acho importante salientar, apesar das vezes o nome Eclésia soar um pouco démodé, o que da igreja, digamos, ele tem o seu atrativo. Eu acho que é algo que fala, que é natural para nós brasileiros. Eu contei a minha história, né, de passar assim por diversos ramos religiosos, mas se você olhar, não é tão absurdo você ver a senhorinha que vai na missa aos domingos e no dia seguinte está indo numa sessão de mesa branca, ou que está indo no terreiro. O sincretismo, de certa forma, ele conversa, faz parte do nosso dia a dia. Da mesma forma como o entendimento de algo religioso também faz parte para a gente. E eu acho que, de certa forma, talvez soe mais natural para nós, brasileiros, falarmos que estamos tratando em um contexto religioso de um templo, um santuário, do que talvez um sistema de dizer nós somos cavaleiros templários, que é algo distante, né? Não é num momento histórico que esteve presente no Brasil, é algo que vem do além. Obviamente que isso tem a sua mítica, tanto que quando a gente olha, por exemplo, a história da maçonaria, a maçonaria continental europeia, ela desenvolve um misticismo muito maior do que a maçonaria inglesa, exatamente por causa dessa coisa que vem de longe, né? Aquele mestre, o senhor que vem de longe com uma missão secreta. Mas eu acho que é algo natural e palpável, e principalmente muitas igrejas gnósticas, e aí dentro tem também querer dosar se é certo ou se é errado, muitas igrejas gnósticas acabam optando por um trabalho interno, ou um trabalho que é vinculado a alguma outra instituição. No nosso caso, a nossa proposta era da eclésia por si só, uma eclésia aberta, uma eclésia sem grandes mistérios, que fosse acessível, aberta e adaptada ao nosso humor. Quando a gente começou isso foi em 2019, e aí, nesse meio tempo, eu trouxe, aí me juntei com alguns outros irmãos de confiança, que também já tinham vivência gnóstico, religiosa, para poder arrumar, digamos, a casa. Em 2020,
A gente, Taunahashi teve algumas questões de saúde, ele precisou se afastar momentaneamente do trabalho. Começou a pandemia, a gente, caramba, agora que a coisa que a gente estava arrumando a casa, né, para poder. Você vai convidar as pessoas para sua casa, você tem que estar com ela arrumada. E a gente foi um pouco agora que a gente estava com a casa arrumada, tá na precisa se afastar, vem pandemia, e agora? O que a gente faz? Vamos ter que trabalhar com alguma coisa nova. E aí, 2020 foi um aprendizado muito legal, que a gente começou desde vamos fazer ritual, como vamos fazer o ritual, pessoa tem que participativa, não tem que participativa, vai ser híbrido, não vai ser híbrido, qual a plataforma, como funciona. E aí, desde 2000 desde deve ter sido metade do ano, deve ter sido agosto mais ou menos, desde agosto de 2020 até agora, já ia um ano e um mês, a gente vem desenrolando o trabalho que a gente não conseguiu fazer presencialmente, mas fazendo alguma coisa mais legal ainda, que é conseguir juntar e reunir pessoas de diferentes lugares do Brasil e até de fora do Brasil em rituais coletivos organizados em diversos cantos. Por exemplo, o último rito que nós fizemos contou com pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Tocantins e Amazonas. Ou seja, dificilmente eu conseguiria trazer essas pessoas no mesmo local físico, mas todos nós conseguimos, particionando aquela egrégora, sentir a vibração da egrégora e conseguir, de fato, realizar esse trabalho da eclésia. E a eclésia, ela tem um ponto muito legal. Por exemplo, quando você ingressa numa ordem, por exemplo, você ingressou na maçonaria. Entrei numa loja aqui, do rito escocês e tal. Você entrou no primeiro grau, você já vai estar pensando lá como é que você vai fazer para ir para o segundo, como é que você vai fazer para ir para o terceiro, e sucessivamente até você chegar. Afinal, é como quando você entra na faculdade. Você não entra na faculdade no primeiro período pensando, se eu terminar no quinto período tá bom. Não, você quer terminar a faculdade. Afinal, aquele assunto te interessa. Aquele assunto te agrada. Você quer saber mais. Você quer saber o máximo que você pode. Então, é natural que você queira isso. Já numa estrutura como a da eclésia, não tem a progressão, porque o trabalho está ali. O bônus da missa é a própria missa. O bônus da liturgia é a própria palavra que você escuta na liturgia. Tanto que, em todos os nossos ritos, a gente convida as pessoas e fala assim, você não precisa ser membro formal da eclésia. Mais à frente, até quando a gente estiver falando sobre, eu vou explicar como é que funciona, como é que é a nossa estrutura, mas você não precisa, você quer estar conosco nesse dia, celebrando, fazendo aquela celebração, venha com a gente. Você quer participar de uma prática individual que vai estar sendo feita? Participe. Mas se eu não gostar? Não gostou. Não tem problema. Eu preciso me vincular, fazer juramento? Não preciso. Mas e se eu quiser? Se você quiser, você pode. Mas se não quiser, não precisa fazer. É uma estrutura aberta e, ao mesmo tempo, solidária para que as pessoas possam ingressar de forma mais amigável. É até um ponto que uma das coisas que a gente sempre tentou fazer desde o início foi evitar algum tipo de culto à personalidade dentro da eclésia, algum culto, seja a alguma pessoa encarnada ou desencarnada. A gente sempre tentou. E aí, nos últimos tempos, até um feedback que a gente recebeu, a gente costuma passar pesquisa de opinião, até para poder saber como melhorar, principalmente no início, quando a gente começou ano passado a fazer evento online, caraca, eu nunca tinha sonhado em fazer isso. Então, o melhor jeito de saber é pegando o feedback das pessoas. E aí as pessoas falam assim, não, mas talvez era bom aparecer você só para quem está de fora saber com quem está lidando, que não é um bando de maluco que está do outro lado.
que é um doido, não saber que são pessoas que têm nome, trabalham, têm profissão, têm formação e que estão aí desempenhando esse trabalho. Acho que basicamente é isso. Agora você me pegou que, putz, eu achei sensacional essa estrutura. A gente já tem mais ou menos uma sequência, né, agora, que não é mais mato aqui e tal, da tua visão pessoal da magia, mas eu acho que eu vou inverter, cara. Então, você pode fazer a explanação do que é a eclésia primeiro, e aí depois eu vou para aquelas perguntas do tipo, o que é magia para você, da tua visão pessoal, porque eu entendi que, pelo que você falou, a visão do que é a eclésia meio que moldou muito da tua visão do que é magia, né? Sim. É um work in progress. Para a gente considera que assim, a eclésia não é um produto pronto. Ela está... Se o Tales de hoje, 2021, falasse para o Tales de 2019 o que a gente conseguiu desempenhar, os caminhos que a gente tomou, talvez o Tales de 2019 falasse, hein? Uma? Mas a gente tenta trabalhar exatamente com pequenos passos, exatamente para que a gente consiga, se a gente errar, a gente conseguir consertar, tomar outra direção e sucessivamente. Ou, como diria para a galera do Agile, né? A gente tenta trabalhar com MVPs, ou seja, a gente tenta trabalhar com pensando pequeno, aos pouquinhos, para a gente ver como é que funciona, o que não funciona, o que se adequa, aonde que o trabalho melhora. Mas então, explicando um pouco então sobre a Eclésia. Bom, como a Eclésia Babylon é uma instituição super recente, ela foi fundada por Tal Nahash, esse moço aí da foto, em 2018, tá? No dia 30 de abril de 2018, e ela chegou aqui no Brasil em 19, que foi após a gente se conhecer, enfim, e aí eu fiz a minha incardinação dentro da Eclésia. A Eclésia, ela tem aí 3 pilares principais. O primeiro é a tradição gnóstica, o segundo é a lei de Telemann, e o terceiro é o Código Iluminista Livre. Eu vou falar sobre cada um deles, porque eu acho que é importante para poder entender o que é esse nosso trabalho. Antes de falar do gnosticismo, eu vou falar primeiro do gnosticismo da antiguidade, que são 2 coisas completamente diferentes. Existe o gnosticismo contemporâneo, o neognosticismo, e existe esse gnosticismo da antiguidade. E é fundamental entender um para poder se conceitualizar o outro. E aí, se me permitem, eu tenho essa frase que eu acho de um livro, que é um dos melhores livros sobre gnosticismo. É um livro de uma autora brasileira, mas é um livro que você encontra na estante virtual, mas infelizmente ele é fora de catálogo, onde ela coloca esse trecho aqui. O gnosticismo costuma surgir, sumir e reaparece ao longo da história, sem qualquer respeito com a conveniência dos historiadores, que prefeririam um fenômeno muito mais estável. Esteve vinculado a diversas regiões e religiões, ao judaísmo, ao cristianismo e a um certo islamismo, ao mais antigo hermetismo e ao platonismo tardio. Se a gente for olhar dentro do recorte, assim, que fazendo aí um recorte, né, da história, se a gente for olhar os primeiros anos, né, da Era Comum, que aí você tem ali do ano 1 ao ano 33, aí você tem a vida de Cristo, ano 70, a destruição do templo, o Édito de Milão, o momento que Constantino passa a se utilizar dos símbolos cristãos. Você tem, nesse momento ali, entre o ano 70 e a queda do Império Romano do Ocidente, que você vai ter a consolidação do que vai se tornar a ortodoxia cristã. São nesses séculos que vai ser definido o que é o cristianismo, que até então você era uma seita, né, pequenos grupos que vinham ali principalmente da Ásia Menor e que aos poucos começaram a tomar o Império Romano. E essa consolidação ela vai se dar com os concílios, né, do primeiro milênio, né, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla e o concílio de Éfeso. Um outro ponto, se vocês me permitem, eu vou trazer uma outra citação, tá, que eu esqueci de mencionar. Eu sou
eu tenho duas formações. Eu sou formado em engenharia e sou formado em história. Então, para mim, se não tiver uma bibliografia, o nome de um autor, eu já duvido logo. Então, por isso que eu gosto de trazer algumas citações só para poder mostrar assim, de onde que está saindo esse material. Então, um trecho que diz que é bem legal para entender esse período da ortodoxia. Os cristãos, diz Tertuliano citando Paulo, deveriam todos falar, pensar as mesmas coisas. Ele empurra a todos os crentes a mesma regula fidei, ou seja, a regra de fé ou crença. O verdadeiro cristão, diz Tertuliano, apenas resolveu nada saber que divirja da fé. Então, esses que são chamados os pais da igreja, eles tinham que manter o pulso firme para poder definir o que era, o que viria a ser cristianismo. Principalmente quando você tem nesse momento, né, que Constantino passa a apoiar, né, o cristianismo, então eles a necessidade de controle passa a ser maior ainda. E aí, logo, tudo aquilo que vai divergir daquilo que está sendo definido precisa ser colocado para fora. E é nesse contexto que vão surgir o tal do gnosticismo. Na verdade, o gnosticismo, na verdade, não era um movimento. O gnosticismo, na verdade, ele vai surgir até como uma coisa meio deboche. Já que gnose, conhecimento, era um jeito de falar que aquele cara ele acha que tem um conhecimento secreto, é um sabichão. Isso, obviamente, que contextualizando, né, obviamente que ninguém falava sabichão naquela época. Mas, de certa forma, era isso, era você dizer que aqueles caras ali, aqueles grupinhos, eles tinham um conhecimento ali que era secreto, era um conhecimento que só eles tinham. E esses gnósticos, eles não se reconheciam como uma unidade. Na verdade, os seguidores de Basílides não iam se identificar com os seguidores de Valentim, que não iam se identificar com os de Marcião, que não iam se identificar com os ofitas. Todo esse bolo, né, que a gente coloca, ou foram os heresiólogos, né, os pais da igreja que colocaram eles nesse bolo, ou depois foram denominações a posterior. E aí, para citar um pouco do exemplo, o que eram esses gnósticos, né? O que esses caras falavam que divergiam tanto? Você tem o caso de Valentim, que vai ser importante para quando a gente for falar do gnosticismo moderno, que ele vai falar que Deus se encontra, né, no pleroma, né, ou na plenitude, que eram formados aí por um conjunto de 12, 8 e 6 pares de eons que formavam esses ígias, que o último desses eons era a Sofia Celeste, que ela sai desse pleroma para cair nas trevas, gerar a Sofia terrena, o Achamoth, que por sua vez vai gerar o Demiurgo, que aí a partir de medo, desesperança e sofrimento vai moldar o mundo como ele existe, o mundo material como nós conhecemos. E que é esse Demiurgo que vai moldar o ser humano para que a Achamoth possa inspirar nele a inteligência, para que aí o pleroma possa inspirar nele a divindade. E aí é até um ponto interessante, que normalmente, quando as pessoas falam dos gnósticos, pensam logo, vai ter um demiurgo que é mau, é quase aquela figura de Cronos devorando o filho. E, para Valentim, o demiurgo só era justo. Ele só era o síndicozão do condomínio. E os arcontes nada mais eram que os zeladores que tinham que fazer aquela bagunça ali funcionar. Então, o demiurgo, ele fala assim, cara, eu tenho uma lei que eu tenho que cumprir. Taca ali profeta, taca ali lei, acontece. Só que a coisa não consegue caminhar, o ser humano não consegue ir para além disso, e aí, por isso, o pleroma envia o Eon Cristo, que encarna em Jesus Cristo, para poder trazer uma outra mensagem. Então, olha só, vamos deixar um pouco a lei de fora e vamos amar-vos uns aos outros como eu vos amei, para trazer uma outra mensagem. Então, o conceito de Valentim já é um pouco diferente daquele que às vezes a gente tem quando fala do gnosticismo. Outros gnósticos que você tem aí, você vai ter o caso de Basílides, que aí sim ele já vai ter uma visão do universo, né, da matéria como sendo algo mal, que o Deus do Antigo Testamento é uma divindade menor, e aí Basílides vai colocar um negócio, cara, fé não salva ninguém, conhecimento é que salva, você tem que entender. Por sua vez, você vai ter aí os cainitas, vão falar que Caim, que a força do Deus verdadeiro, Abel era a fraqueza, o demiurgo, Judas conhecia o plano, por isso que ele foi escolhido.
Carpócrates, por sua vez, ele vai falar assim, cara, para você ir para o mundo espiritual, você tem que experimentar tudo que o mundo material te entrega. Então, por exemplo, os heresiólogos vão dizer que Carpócrates, eu vou falar de uma maneira mais simples, só para ser mais objetivo, tá? Que o pessoal do Carpócrates gostava era de uma suruba para poder experimentar tudo que pudesse experimentar. Então, assim, você vê que esses gnósticos, eles não só não formavam um corpo homogêneo, como às vezes o conceito de uma corrente sequer fazia sentido para outra. Era um negócio completamente alienígena. E alguns desses gnósticos, é interessante que alguns serão considerados hereges por esses primeiros pais da igreja e outros não. Por exemplo, os valentianos serão considerados heréticos, mas Valentim não. Tanto que Valentim quase chegou a ser cotado a ser bispo de Roma. E outros caras também é a mesma coisa. Você vai ter personagens que vão estar mais próximos ou mais distantes dentro dessa proto-ortodoxia. Qual a característica principal que você vai encontrar? Todos eles vão estar trazendo elementos sincréticos dentro aí dessa formação. Então, você vai encontrar elementos que, dependendo da região onde aquele grupo se forme, ele vai trazer mais ali de um proto-islamismo, alguma coisa de um proto-animismo, de um proto-judaísmo. Você vai ter elementos que vão estar sendo utilizados, sincretizados para poder formar aquela ideia. Os principais gnósticos que vão surgir são esses, que nascem nessa antiguidade tardia, mas você vai ter alguns movimentos que vão surgir também no decorrer da Idade Média, como, por exemplo, os famosos cátaros, que vão ter suas raízes aí nas seitas, né, do Império Bizantino, que vão ter o seu auge aí dentro do século XII, que eles vão ser perseguidos pelo Papa Inocêncio, que inclusive vai ter aquela cruzada contra os cátaros. Os cátaros, por sua vez, eles tinham uma visão super ascética do mundo, de que os seres humanos, na verdade, eram anjos, né, que foram aprisionados por Satanás, e aí vai ter uma visão bem dualista, Deus mau, do Velho Testamento, Deus bom, e eles vão ter uma estrutura, né, clerical que é completamente desalinhada com aquela de Roma. Qual é o ponto importante da gente olhar tanto esses gnósticos da antiguidade quanto os próprios cátaros? Nenhum deles deixa herdeiro. Não existe nenhuma linhagem que alguém diga assim, eu tenho a linhagem que vem de Valentim. Não tem. Todos esses caras, eles acabam, ou no caso dos cátaros, eles são dizimados, e deixam aí sem herdeiros, digamos. Obviamente que nada impede que existam os herdeiros espirituais, como a gente vai falar mais à frente, mas linhagem material não vai existir. A única linhagem que vai existir, que pode ser considerada gnóstica, são os mandeus, que vivem até hoje lá no Oriente Médio, principalmente no Irã, que eles se colocam como descendentes de João Batista. Inclusive, eles consideram que Jesus deturpou as palavras. Assim, cara, Jesus era um cara que estava junto ali, mas ele não entendeu muito bem, então melhor se afastar. Eles têm uma doutrina muito reservada deles e eles têm zero ligação com todo o movimento gnóstico contemporâneo ou neognóstico, ou zero ligação com o gnosticismo que nós conhecemos, que nós praticamos hoje. Eles são um grupo bem fechado dentro de si. E aí, entrando então nessa linha aí do gnosticismo contemporâneo, né, que é esse que a gente pratica hoje. Então, você vai ter aí dois personagens aí principais para poder dizer desse início do gnosticismo. O primeiro é a Marie de Saint-Clair, que ela é uma aristocrata, que era membro da Sociedade Teosófica, admiradora do trabalho de Kardec, que patrocinava sessões espíritas e espiritualistas na França. Marie Sinclair ela vai conhecer Blavatsky, inclusive em determinado momento, após a morte de Blavatsky, ela vai disputar a presidência da Sociedade Teosófica em Paris. E o outro personagem vai ser Júlio Daniel, que era um bibliotecário, maçom, e que era um frequentador assíduo dessas sessões que a Marie Sinclair patrocinava. Ele tem o seu primeiro contato com o tema gnóstico ao encontrar alguns documentos cátaros na Biblioteca de Lyon, onde ele trabalhava. Em determinado, ele passa a ter algumas visões com relação, ele passa a ter algum contato nessas sessões, né, com alguns gnósticos, até que em 1888 ele tem uma visão do Eon Jesus, que o consagra como bispo primaz dos albigeneses, e em 1890 ele tem
a visão que é o ponto-chave para o estabelecimento desse movimento gnóstico contemporâneo, que é uma visão de Sofia, que o convida a iniciar uma nova era do Paráclito e a, de fato, constituir a primeira igreja gnóstica da história, assumidamente gnóstica da história. Falando na França, século XIX, não tem como a gente não falar sobre Papus, que vai estar envolvido praticamente tudo que envolve qualquer movimento esotérico, ocultista na França desse período. É uma personalidade que dispensa apresentações e que vai ser o editor, né, dessa revista La Initiation. Ele foi apresentado a Doinel pela Marie Sinclair e aí Doinel passa a escrever artigos para essa revista. Esses artigos, em geral, baseado nas pesquisas que ele fazia dentro desse trabalho, dentro da biblioteca. É importante que, assim, alguns não esses textos você encontra, essas revistas até hoje, não são revistas pautadas digamos, no academicismo. Então, tem alguns itens que você vai encontrar, tu vai falar assim, caramba, de onde Doinel tirou isso? Foi visão? Foi sessão? Ele achou algum pergaminho? Tem horas que você não sabe. Mas em outros você encontra, de fato, informações que são bem documentadas e que faz algumas exposições a respeito que são interessantes. Como, por exemplo, ele vai ser muito baseado no tema de Valentim. Então, ele vai tentar mostrar que, por exemplo, o que é dito que é da queda de Sofia, na verdade, não é uma queda, é um mergulho. Sofia que mergulha em direção ao desconhecido para que, de fato, a existência possa acontecer. E aí traz até um pouco, e aí já é uma interpretação muito particular minha, tá? Sem zero bases para poder provar isso, mas até mesmo por todo aquele orientalismo que você tem já na Europa, todo aquele contato com a cultura indiana, você começa a ver que Doinel traça alguns papéis que, por exemplo, vão se aproximar do hindu, quando ele diz que Krishna, na verdade, todo aquele mal que acontece, na verdade, faz parte dos passatempos, né? Tem que acontecer, porque se não tiver vilão, não tem história. Então, de certa forma, os tropeços precisam acontecer, porque senão não existe o mundo, não existe todo aquele acontecimento. E para haver acontecimento é movimento. E aí até outros gnósticos também vão falar isso, que é quando você tem a unidade da onde surge a divindade, o momento que ela sai. Até mesmo puxando pela interpretação cabalística, né, quando você puxa da árvore da vida, né, aquele um que precisa olhar a si mesmo, que vai gerar o movimento. Então o Doinel vai muito nessa pegada para poder fazer a leitura e ele coloca esses artigos nessa revista. Ele não chega a publicar nenhum livro, não existe nenhum compêndio que seja oficial, assim, a Bíblia gnóstica não existe. São esses artigos. E aí, a partir desses artigos, então, que Doinel e Papi começam a juntar, né, os pontos e ver, cara, tem muita coisa aqui que é semelhante ao que a gente preconiza aqui do martinismo, né, daquilo que vai se tornar a base do martinismo moderno. O Robert Tambelin tem um livro dele, que ele coloca lá que tem uma determinada ordem que teria sido descendente dos cátaros e que teria entregue parte dessa informação para Saint-Martin, mas eu não considero muito porque eu nunca encontrei referência dessa ordem em lugar nenhum. Não encontrei. Pode ser que daqui a 10 anos, daqui a algum tempo, eu olho e falo, pô, só Rão falou que não tinha ligação e tinha. Mas faz parte. De qualquer forma, assim, tem alguns autores então, que vão falar que essa ligação não é por acaso, tá? Mas, de certa forma, essas duas, Doinel e Papus, vão olhar e falar assim, caramba, a gente tem muita coisa aqui que é semelhante, emanação, retorno, a associação de Sophie com La Chose, né? Que é aquela visão que quando Saint-Martin tinha na época do Zelo Cohen, o papel de Jesus no mundo, a questão do mundo sendo bom, né? Do fato é bom que o mundo existe, porque senão não tem a brincadeira não acontece, o sincretismo e a questão do conhecimento divino, né, que é capaz aí de unir o ser humano com a espiritualidade. E aí, a partir dessa associação, então, que em 1890 então, é formalizada a Igreja Católica Gnóstica Universal ou Igreja do Paráclito. Doinel, então, vai assumir como patriarca dessa igreja, utilizando o nome de Tal Valentim II, e vai ser a primeira igreja assumidamente gnóstica da história.
eles então passam a ordenar. Essa igreja ela tem uma estrutura bem simples. São os perfeitos, que são os membros leigos, né? Os diáconos, que são aqueles que operam, que apoiam o trabalho da igreja, e os bispos ou sofistas, que são as lideranças. Então, eles começam a ordenar, né, diversas pessoas que estão próximas ali. O martinismo, o Papi vai considerar que é uma filosofia gnóstica. Lá para frente, inclusive, ele vai colocar que a igreja gnóstica é a igreja oficial do martinismo, mas isso mais lá para frente. E em 1893, então, eles formalizam o primeiro Santo Sínodo. E essa igreja, então, como é que ela vai ser formada? Ela vai trazer, principalmente, a doutrina de Valentim com a forma dos cátaros, ou seja, com 3 sacramentos principais, a fração do pão, o consolamento e o paralelamentum, que vai ser, então, formar os sacramentos, né, dessa igreja. E aí, olhando uma linha do tempo, você tem, então, de 1890, né, que é a fundação dessa igreja, e 1895 você tem o primeiro racha. Doinel, que teve todas essas visões, todo esse trabalho, ele vira as costas. E aí ele se junta com o Léo Taxil, que é aquele cara que vai ser patrocinado pelo Papa para escrever mal da maçonaria. E Doinel compra o papo dele. Não, isso mesmo, caraca, eu estava envolvido nisso aqui. Putz, não sei o que lá, escreve livro, entra junto. Nunca escreveu livro de gnosticismo, mas com o Taxil escreveu. Algumas pessoas, não existe nenhum motivo claro, tá? Você tem suas especulações por que ele foi, por que ele se juntou, por que ele... Enfim. Depois que o Léo Taxil, ele mostra que tudo era fraude, depois ele até volta, mas a pessoa fala, não vai voltar como patriarca, não. Abriu mão agora e se vira. Agora tu vai ser mais um aqui na fila do pão. E nesse meio tempo, o Febre des Arcs vai assumir, então, como patriarca dessa igreja. E aí ele vai se preocupar menos em querer resgatar essas práticas cátaras, que no fundo é um resgate, é um reconstrucionismo. Ele vai se preocupar menos com isso, vai falar assim, tá, como é que a gente usa isso aqui nesse parangolé mágico aqui que a gente curte? Como é que a gente vai trazer, como é que a gente vai fazer a nossa macumbinha aqui dentro? Passa-se um tempo, tudo bem, pá, outro racha. Em 1908, Papi sai, fala, pô, não quero, tô fora, vai com Jean Bricot e formam a Eclésia Gnóstica Católica. E aí, Jean Bricot, que tinha toda uma formação em mosteiro, em uma formação religiosa católica, ele passa a falar, pô, vamos trazer uma aproximação para cá, vamos deixar mais parecido com o cristianismo que eu conheço? E aí, a partir desse momento que essa igreja gnóstica ela passa a assumir uma estrutura que é semelhante à católica pré-concílio do Vaticano II, ou seja, com ordens menores de porteiro, leitor, exorcista e acólito, e ordens maiores, que são o subdiaconato, o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Pode soar estranho para a gente que não viu essa ordem, essa estrutura funcionando, né, nas igrejas católicas, aqui do Brasil, vê assim, pô, exorcista? Pô, exorcista, sempre aprendi que era o padre mais sinistro. Não, mas é porque quando a gente fala de ordens menores, a gente está falando de qualidades que o verdadeiro cristão deveria ter. Então, por exemplo, o leitor era aquele que recorria à leitura do livro sagrado. O exorcista era aquele que tinha uma fé tão inabalável no Senhor que o mal não podia tomar ele. E assim sucessivamente. Então, essa estrutura, até hoje, ela se perpetua em diversas igrejas gnósticas que existem até então. E é a partir de Bricot que começa a ter aquela preocupação. Poxa, legal, Doinel teve a visão dele lá, um Jesus ordenou, tal. Mas, cara, e aqueles caras do passado? A gente não tem ligação nenhuma com eles, né? Pô, os caras estão lá, a gente usa tudo deles, busca reconstruir, busca a doutrina, mas cadê a ligação? E aí ele passa a recorrer a um item, que é o seguinte. Lá, voltando no Império Romano, você tinha o Pontifex Maximus, que era, né, o Colégio dos Pontífices, né, que era aquela congregação, aquela instituição de Estado que reunia todos os altos sacerdotes dos cultos que existiam no Império Romano. E esse colégio era gerido, né, por esse Pontifex Maximus, que inclusive podia dar pitaco no rito do outro. Ah, não, você vai trocar aquele sacerdote ali de Mitra, que aquele cara ali não tá bom, não. Ah, troca aquele sacerdote ali de Ísis, que não é legal. E de vez em quando esse papel era assumido pelo imperador, às vezes para fazer aquela, vai ser o Pontifex Maximus Emérito, para fazer aquela política bacana. Com a oficialização do Império Romano, obviamente que o imperador, né, vai deixando de lado esse ponto e o Papa vai lá, opa,
Pontifex Max sou eu. Eu agora que detenho esse conhecimento aí, pô, eu que sou autoridade religiosa máxima. E aí, passou-se a brincou, é o seguinte, caramba, legal, o Papa lá, ele pegou lá a autoridade de Jesus Cristo, mas ele também pegou todas essas autoridades do passado. Então quer dizer que todo esse arcabouço espiritual está preso ali na sucessão apostólica que a igreja, bem ou mal, ela está guardando até hoje. Precisamos ir ali. E aí, nesse meio tempo que brincou, vai conhecer o Monsenhor François, que era um bispo da igreja síria jacobita, que foi ordenado por Júlio Oás, que foi ordenado por Paolo Mugotti, que foi ordenado por Joseph Villati, que era de uma igreja cristã, católica suíça, episcopal americana, e que depois ele passa a ser incorporado pela igreja católica romana. Esses caras, eles passam então a fazer, principalmente o René Villati, ele já tinha esse costume, que era a consagração dos episcopos vagantes, os bispos errantes, que eram aqueles sacerdotes que eram legitimamente ordenados, mas eles não estavam vinculados a uma estrutura oficial. Porque para você ser ordenado bispo na igreja romana, o Papa autoriza, o arcebispo, não sei o que lá. Lembrando que mesmo na igreja católica apostólica romana, o grau máximo é o bispo. Arcebispo, Papa, são títulos honorários que você tem em cima, né, de responsabilidades políticas que você tem em cima, mas o principal é o bispo. Então você tinha essas ordenações que aconteciam sem estarem alinhadas em nenhuma estrutura. E é nesse contexto então, que o Jean Bricot recorre a Monsenhor François para então conseguir essa linhagem. E aí dessa forma que ele faz essa sucessão, ele junta essa sucessão espiritual que vem da antiguidade e com essa sucessão moderna, né, de Doinel, desse revival do gnosticismo. Dentro da Eclésia, a gente considera que esse item é importante dentro do gnosticismo, porque quando a gente traça a nossa árvore genealógica, a gente consegue encontrar, desde lá, né, do histórico, né, de Villati, até Jules Doinel, passando por Aleister Crowley, passando por Michel Berthiaud. Aí a gente tem também o consagrador, né, o nosso fundador, que é Tal Allen Greenfield, que também foi ordenado por uma outra linha que vai encontrar as suas raízes, né, em Dom Carlos do Brasil e em Sebastião Leme da Silveira, que é o famoso cardeal Arco Verde. Então, todas essas linhas, elas fazem parte dentro da tradição que a gente considera aqui dentro da Eclésia Bárbara. E esse é um trabalho muito legal. Esse aqui, a gente tem um work in progress, que graças a um trabalho que tinha sido começado por um outro bispo, né, americano, isso eu fui conversando com um bispo aqui no Brasil, que é o Tal Enoch, ele falou assim, cara, será que se a gente for pensar nessas linhagens, nessas pessoas, será que a gente não encontra nós que foram tipo grandes condensadores de uma época e que se juntaram? Ele falou assim, pô, tá aí, legal. Será que a gente consegue fazer um diagrama de rede desses caras? E aí a gente, a partir de uma base de dados, né, que um reverendo conseguiu para a gente começou literalmente a correlacionar. Não sei se vocês estão vendo aí esse diagrama na tela, aí, essa teia de aranha. Ele está aparecendo essas telinhas aqui em amarelo? Assim. Então, a gente começou a juntar esses caras e ver assim, cara, o que a gente consegue achar aqui? Como é que essas pessoas se relacionam? Aonde que elas vão se encontrar? Em que momento? Da onde que elas vão vir? Então, aí a gente começou a juntar aqui, pô, tá aqui, pô, Krumeller, tá aqui, ele que pegou, que veio aqui de tal Basilides, Papi, tá aqui, o Vitor Blachan. Então, a gente começou a juntar esses caras. Esse aqui é um work in progress, tá? A gente não terminou, até porque a nossa ideia era tentar ainda juntar para ver como é que outras ramificações espiritualistas entram aí no meio, mas aí até a base de dados lá que a gente tinha, como estava por uma questão até era de uma instituição, e aí por questões de GDPR a gente não pôde mais pegar dados de pessoas que fossem vivas, então a gente precisou limar esses dados, né? Então, assim, a não ser com consentimento, e aí a gente começou a trabalhar, a gente teve que voltar um passo atrás para, então, assim, não vamos então do nossa geração para trás, vamos
pegar uma geração para aí escolher umas 3 gerações para trás, 4, e aí a gente volta e depois a gente vê para frente o que acontece. Mas é um trabalho bacana para você entender como é que as pessoas, né, se encontram. Foi um negócio massa. A gente tem alguma coisa feita dentro do martinismo, da maçonaria mesmo. Depois eu vou falar com você, a gente troca as figurinhas, fazer uma. Eu curto muito esses diagramas de onde o conhecimento fluiu. Eu acho que fica muito massa. Cara, é muito legal, porque aí você consegue ver até como é que as pessoas se encontram. Você fala assim, caraca, fulano conheceu... Caramba! Então daí que será que veio? É legal isso. A gente ainda não achou ainda a fórmula perfeita para conseguir representar isso, porque é difícil pra caramba. Mas é um work in progress. É um trabalho aí que a gente tá fazendo. Vamos... Bom, entrando agora no terceiro pilar, então, do que é a Ecclesia Babylon, que é a lei de Telemann. A lei de Telemann, acho que a natureza dela, né? Faça o que tu queres, deve ser o todo da lei. Amor é lei, amor sob vontade, que tem aí como pedra fundamental o livro da lei, né? Que foi esse livro recebido por Aleister Crowley em 1904, e que, se a gente fosse formular aqui de uma maneira bem rápida e bem acelerada, seria de que todo ser humano tem esse ímpeto, né, essa missão divina de descobrir sua verdadeira vontade e realizar a sua grande obra. Mas, pulando para o item aqui, que geralmente quando a gente vai falar de Telemann, chama mais atenção, até porque tem no nome da Eclésia, legal, o nome da Eclésia é de Telemann, Eclésia Babylon. Então, aonde que está Babylon aí? Bom, Babylon é uma figura que você não vai encontrar dentro do livro da lei. Então, isso aqui já é um ponto principal da nossa história. Babylon ela vai estar muito presente no Visão e a Voz, né, que são esses relatos, né, que Crowley vai fazer das jornadas que ele faz dos Aetírios e Enochianos. É um trabalho que ele começa ainda durante uma viagem ao México, né, interrompe para posteriormente retomar durante uma viagem à Argélia. E Babylon depois vai ter uma importância tão grande que ela vai estar presente no credo do Liber 15, a missa gnóstica, que foi escrita por Aleister Crowley. Então, dentro da visão e da voz, Babylon ela vai ser encontrada aí nas visões que vão do 12º até o segundo Aetir. Lembrando que os Aetirs eles são contados, né, do maior para o menor. Então, ele começa lá e vai descendo até o primeiro. Na visão do 12º Aetir, começa com a grafia de Babilônia. Porém, ao final, o anjo revela que a grafia é Babylon. E no terceiro Aetir, Crowley é informado de que causa uma palavra de 4 letras que é igual a uma palavra de 7 letras. E aí ele começa a fazer a geometria da coisa para poder ver, ok, causa igual a Babylon, no qual os dois vão dar esse número 156. Ou seja, causa e Babylon vão formar uma cisígia, tal como você tinha aquele conceito das cisígias dos Eons e o Valentim. Então, essa cisígia, causa e Babylon, ela vai aparecer logo no início desse credo que vai ser escrito para o Liber 15. Ou seja, eu acredito no Senhor secreto e inefável, uma estrela na companhia das estrelas, cujos fogos fomos criados para quando devemos retornar. E um pai da vida, mistério do mistério, cálcio, e o único vice-regente do sol sobre a terra. E um ar nutriador de tudo que respira. E eu conheço uma terra, a mãe de todos nós, e um útero onde todos são gerados e onde todos deverão descansar. Mistério do mistério e o seu nome, Babylon. Outro ponto de Telemann que é muito importante para a gente, quando a gente observa, quando a gente estuda, é todo o Babylon Working, feito por Jack Parsons. A gente não assume para si linhagem de Parsons, até porque ele morreu em condições, foi num acidente, ele não estava pensando em morrer naquele dia, que parece. Ele não deixou muito, não se preocupe em deixar. Então não tem um herdeiro que diga assim, eu sou da linhagem de Parsons. Não tem. O que a gente tem é um grande respeito pelo trabalho que ele fez e estuda, busca entender e ver como é que essas coisas se entremeiam, e principalmente a gente tenta analisar aquilo que é o homem Parsons e aquilo que é resultado tácito do trabalho dele. Fora isso, obviamente, a gente não se limita só nesses dois. A gente, na Ecclesia Babylon, a gente não tem uma Bíblia nossa também, então a gente não se prende apenas a esses livros. Então, diversos outros, a gente vê diversos autores aí que vêm surgindo a cada dia, sempre trazendo novas visões e até novos contextos de Babylon. Então, o que a gente pode olhar assim dentro de nós assim, para Babylon?
Ela representa a totalidade da existência humana, né? Ela é de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos retornar. Ela é aquela que guarda o Graal, que é onde todas as santidades, todos os santos do passado, todos os mestres derramaram o seu sangue. E Babylon acaba por ser, dessa forma, tanto um conceito impersonalista quanto uma egrégora antropomórfica. Ela não é só aquela... A gente até evita prender só num conceito puramente antropomórfico, sexualizado. A gente tenta olhar Babylon dessas diferentes facetas, ou seja, ela é a própria dualidade, embora ela esteja acima da dualidade. E aí a gente tem algumas passagens aqui interessantes, como, por exemplo, no livro 156, que este é o segredo do Santo Graal, que é o vaso sagrado de Nossa Senhora, mulher escarlate de Babylon, mãe das abominações, a noiva do caos cavalo sobre Nosso Senhor a besta. No livro das mentiras você tem Caos e Babylon são Rock e Medina, mas na verdade são um. Isso aqui na unidade essencial da tríade superior. Ainda no livro das mentiras você vai ter um verso em que o Crowley vai comentar que Babylon é um dos nomes secretos de Nuit. E principalmente quando a gente olha o Babylon Working, Babylon que o Liber 49 apresenta, ela tem um aspecto guerreiro e um aspecto de porvir, mas dentro do Eon. Ou seja, ele é um aspecto de mudança dentro daquilo que daquilo que está acontecendo. É algo assim, não está tudo pronto, não. Alguma coisa vai acontecer ainda. E aí, eu trago aqui uma outra citação que é super legal. Essa aqui foi escrita por uma antropóloga, que é a Beatriz Parisi. Ela tem feito aí um trabalho, né, com a galera sobre Telemann. O mestrado dela, inclusive, é sobre esse tema. Ela chegou a participar de um de nossos rituais e ela escreveu um artigo sobre isso. E aí eu falei assim, cara, essa definição da Beatriz está tão legal que eu vou levar. Que ela coloca assim: Babylon é uma postura frente à vida. É uma forma de estar no mundo possibilitada pela relacionalidade com a deusa, através do dispositivo mítico ritual. Essa relacionalidade se dá através do êxtase, da comunhão com Babylon, da liberdade e do desejo. Mas ela também se coloca uma mãe, irmã e parceira. Babylon é um aspecto do ser, que está dentro de nós, ao mesmo tempo que está dentro de nós. É um outro. Ela se entrega estaticamente ao praticante, mas pede o mesmo deste. Isso é uma mudança de postura. Babylon oferece um horizonte mítico ritual que possibilita o estar no mundo outro, mediado por valores como a liberdade. Então, Telemann, para a gente não olha só a questão da lei de Telemann, só a questão da verdadeira vontade. A gente busca trazer todo esse arcabouço mítico que a gente já tem, todas essas descobertas, digamos, que já foram feitas em cima de Babylon, e trabalhar com ela como sendo um caminho completamente... não vou dizer seguro, mas um caminho palpável para o devocional, que é o propósito da Eclésia. E aí, entrando no terceiro pilar, que é do livre iluminismo. O livre iluminismo, ele também pode ser chamado de iluminismo congregacional, e o iluminismo livre é um movimento que não é um movimento. Inclusive, aqui nessa foto que a gente tem Michel Berthiaud, e temos Allen Greenfield, que é aí um dos grandes nomes que deram a cara para esse movimento do iluminismo livre. Inclusive, tem um artigo do Greenfield na qual ele diz como eu criei um movimento que não é um movimento. Tudo acontece com o Greenfield. Ele foi um bispo gnóstico, ele participou de uma determinada corporação telêmica também durante muitos anos, até que, em determinado momento, ele também se afastou por entender que as premissas, né, o caminho daquela organização não estavam mais alinhados ao propósito ao qual ela, teoricamente, deveria trabalhar. E aí ele passou a buscar outros grupos. Apesar da proximidade dele com o Berthiaud, ele destaca que ele nunca foi cabeça, nem foi chave de nenhuma das organizações lideradas pelo Berthiaud. Ele recebeu, digamos, consagrações sem estar naquela estrutura. E aí, em determinado momento, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele começou, junto com um grupo de buscadores, a se reunirem num lugar chamado Arabia Mountain, na Geórgia. Onde eles se reuniam, né, sobre nenhuma bandeira não autoritária. A ideia ali era realmente executar todo aquele trabalho, toda aquela ritualística que cada um deles praticava e ver quais as pontes que eles conseguiam traçar nesse contexto. Esse local, Arabia Mountain, ele não foi escolhido por acaso. Ele é uma formação rochosa que data de milhares de eras geológicas
passadas, é considerado um ponto de energia telúrica ali nos Estados Unidos. Então, ele foi um local escolhido especificamente para essa prática. E aí, durante esses encontros que foram feitos, né, no Arabian Mountain, então eles juntavam, era Memphis Mizraim, oráculos, Ti, prana, invocações, questões gnósticas. Então, por exemplo, um dos elementos que foram desenvolvidos a partir desse trabalho foram os point shouts do rito de Memphis Mizraim, na qual os 97 graus do rito foram associados a pontos específicos do corpo para poder fazer trabalhos energéticos. Então, foram alguns encontros que foram acontecendo exatamente com esse objetivo das pessoas trocarem, de fazer o trabalho acontecer, experimentarem de fato, colocarem a mão na massa. E aí, a partir desse trabalho, que surgiu o dito Código Luminista Livre, que são basicamente 4 sentenças. O primeiro, de que o crescimento espiritual é incompatível com o autoritarismo. O segundo, que a iluminação requer uma abordagem experimental não dogmática. Terceiro, que uma sociedade livre tem que estar constantemente atualizada. E que, quarto, nós fazemos o trabalho, não extraímos juramentos ou obrigações, nem exigimos crenças dogmáticas. Somos apenas facilitadores. Diversos movimentos, um movimento que é um código que atua sem ter um comando central, sem ter uma... Não existe ninguém que dite assim, que vai dar você é o código iluminista livre para você. Não tem. O que você tem são diversos movimentos que vão surgir aí no decorrer do mundo. O Matzen Temple na Croácia, a Order of Illumination no Canadá, Temple of Southern Cross na Austrália. Cada movimento que vai trazer, vai usar essa bandeira, né, dentro do seu trabalho em particular, cada um trabalhando também. Uns vão trabalhar mais questões relacionadas à maçonaria, outros vão trabalhar questões mais relacionadas à energia, outros vão trabalhar questões... E o único vínculo que eles vão ter, normalmente, é alguma das pessoas, ou algum membro passado, ou alguém esteve vinculada a esse trabalho, né, a esse movimento que surgiu lá no Arabian Mountain. Enfim, falando então desses 3 pilares aí, eu falo da Eclésia Babylon, que, para nós, ele é um espaço de difusão da gnose, de congregação de indivíduos, execução de práticas devocionais e administração de sacramentos. Sacramentos, para a gente, que são uma coisa importante, que aí, citando Santo Agostinho, são um sinal visível de uma coisa divina. Na Eclésia Babylon, normalmente, por exemplo, quando você pensa na Eclésia, na Igreja Católica, até mesmo em algumas linhagens gnósticas mais tradicionais, você tem 7 sacramentos, né, que são aqueles 7, os 4 naturais, né, que são os 4 momentos da vida, né, batismo do nascimento, confirmação da maioridade, casamento da vida adulta e extremunção da morte. E os 3 opcionais, né, que são a Eucaristia, a ordenação e... Rapaz, deu branco agora, não. Quando você comete um pecado, gente, como é que é o nome do... Enfim. Na Eclésia Babylon, a gente não tem alguns conceitos. A gente não tem, por exemplo, o conceito de pecado original. Então, a gente não tem essa questão do pecado. Então, alguns sacramentos não fazem tanto sentido assim para a gente. Então, o Bruno colocou penitência. Penitência, isso. Penitência. Grande Bruno, valeu. Então, o que nós trabalhamos, na verdade, são 7 sacramentos que são o chamado, a declaração do credo, a união das almas, o reforço das almas, a marca divina, a Eucaristia e a ordenação. Esses sacramentos, então, que são o chamado, que é a aproximação e o mergulho da divindade, que a gente executa através de uma prática que nós chamamos de 77 dias, chamado de Babylon. A declaração do credo, que é a manifestação da vontade do indivíduo em conformidade com os princípios da Eclésia. A gente entende que todas as revelações, todos os livros são uma... E aí é um conceito que até vem da Igreja Católica também, do cristianismo tradicional. A Escritura é a palavra de Deus ao homem, né, da divindade ao ser humano. O credo é a resposta do ser humano à divindade. E aí realmente é esse sentido. Você tem um chamado, que é esse mergulho, que é essa aproximação com a divindade, e em seguida você manifesta isso. Você expõe isso, que você teve esse mergulho. A união das almas, que é a expressão mágica do processo divino, né, que cria continuamente o universo, é o amor sob vontade, literalmente a união das pessoas que desejam ter essa união abençoada pela Eclésia. O reforço das almas, que pode ser tanto uma bênção aos afortunados, quanto um conforto aos necessitados.
a marca divina, né, que é o comprometimento do indivíduo, da pessoa, né, para com a divindade e para com a sua grande obra em particular. A Eucaristia, que é a comunhão da matéria e do espírito, e a ordenação, que, apesar da gente considerar que a gnose é livre e disponível para todos, a gente tem esse legado, a gente tem essa tradição, a gente tem essa continuidade desse trabalho, né, que foi iniciado por mulheres e homens do passado que derramaram o seu sangue na taça de Nossa Senhora Bábalo. E é através desse caminho da ordenação que a gente persegue a gente garante a continuidade desse trabalho aí de geração em geração. A nossa eclésia, ela semelhante à eclésia de Doinel, ela também é baseada apenas em 3 graus, que nós chamamos de círculo, né? Que o primeiro círculo são os círculos das crianças da Terra, que são os membros leigos, que são aqueles que fizeram o chamado e que posteriormente fizeram essa confirmação, a declaração do credo. E aí vem aquela pergunta, pô, mas o chamado é a pessoa que faz o chamado? Sim, é a pessoa que faz o chamado. A gente não considera que o mergulho com a divindade, que o sacerdote seja um meio de caminho, né? É o negociador da divindade na Terra. Não, facilitador, o sacerdote é um facilitador. Mas quem faz o mergulho, quem tem que chamar pela divindade é a própria pessoa. É a própria pessoa que tem que buscar a divindade e mergulhar nela. E aí, por isso, esse período de 77 dias que a gente faz. Os outros 2 círculos, né, que a gente chama, são o círculo dos amantes, são aqueles do sacerdotisas e sacerdotes, que são aquelas pessoas que, de fato, facilitam, né, o trabalho, ou seja, que estão no dia a dia promovendo os ritos, promovendo essa organização, ajudando que o trabalho aconteça, e o círculo dos eremitas, que a gente chama aqui, só para explicar, né, que é bispas e bispos, que na verdade são aqueles que se preocupam com a parte administrativa, de manter a tradição que nos foi legada e permitir que essa tradição ela seja atualizada tanto quanto seja necessário para que a gente consiga manter esse trabalho. Como eu comentei, a gente tem trabalhado, principalmente a gente chegou a tentar fazer algumas liturgias presenciais, mas sempre naquele receio, as pessoas muito... Então, a gente tem tentado basicamente fazer essas liturgias online, a gente tem tido excelentes adesões, assim, pessoas de todo o Brasil participando. Essa aqui foi uma das fotos assim, onde a gente pede às vezes para as pessoas mandarem o altar que elas fizeram, então a gente compartilha as instruções, a gente faz todo mundo junto, tem tido um resultado bem bacana. A gente tem feito principalmente liturgias, que a liturgia para a gente, ela tem um papel importantíssimo, principalmente essa questão da liturgia da palavra. A gente guarda, a gente leva muito... A gente não se prende, a gente não abomina as escrituras do passado. A gente estuda elas, a gente usa elas. E para a gente, por exemplo, dos escritores que são talvez uma das mais importantes aí do cristianismo é o Evangelho de São João. E aí é onde você tem logo no início, que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse verbo é o falar para a gente que é muito importante. Então, no momento que eu estou compartilhando aquela palavra, no momento que eu estou fazendo aquela liturgia, que nós estamos trocando, ou que nós temos pessoas em diversos cantos do país, cada uma lendo um verso e compartilhando, todos lendo um capítulo, ali sim nós temos então a divindade sendo manifestada pela congregação, seja no falar ou seja no escutar. No nosso última celebração que nós fizemos, nós tivemos alguns cânticos onde a gente pediu assim, olha, a gente não vai abrir o microfone de todo mundo porque senão vai ficar caótico, ninguém vai entender nada, mas cantem junto, porque a vibração da fala de vocês é importante, e isso para a gente é fundamental dentro da estrutura da nossa liturgia. A gente também faz essas reuniões também de estudos e de palestras, seja para poder relacionar de assuntos diretamente relacionados à eclésia, seja de alguns temas que sejam próximos e que sejam de interesse, né, das pessoas. A gente tem alguma produção bibliográfica, então nós traduzimos, né, os escritos de Jack Parsons, está disponível lá no nosso site, em PDF, quem quiser baixar, tem no Clube dos Autores se quiser impresso também.
Temos um livro que foi o Chamado de Babylon, que são 7 mensagens que uma das nossas sacerdotisas recebeu durante a execução dos 77 dias. São 7 mensagens fantásticas, e aí nós publicamos, traduzimos até para o inglês esse material. Temos uma tradução que a gente tem um work in progress do livro da lei, não no sentido de falar assim, não, as outras traduções não servem, não gostam, não. É só porque eu acho que faz parte também do nosso trabalho sacerdotal a gente exercitar isso. Então, nós lançamos a primeira versão, estamos refazendo uma segunda versão agora, até compartilhando com outros membros que queiram ajudar. E a nossa opinião é que, assim, tal como a Bíblia, você pode ter gente que vai gostar da Bíblia da Ave Maria, tem gente que vai gostar da Bíblia de Jerusalém, tem gente que vai gostar da King James. Tem para todos os gostos. O livro da lei, mesma coisa, também vai ter para todos os gostos. E a gente também disponibiliza alguns apps, skills para Alexa, aplicativo para Android, às vezes para ajudar a galera, e às vezes alguns temas que o pessoal tem. Queria que a minha Alexa lesse o livro da lei. Tá bom, sua Alexa pode falar o livro da lei agora também. Mas eu não gosto da tradução de vocês, não. Eu gosto da tradução do Mota. Tudo bem, tem também. Tá? A gente disponibiliza que não tem problema. E aí, falando até do chamado de Babylon, né, como eu coloquei aí, é o nosso primeiro sacramento e talvez um dos rituais principais. Ele é um ritual que ele é todo aberto. Você vai no site, você tem lá a execução, ele é executado em 4 etapas. Basicamente, o que você precisa para executar ele é uma vela, uma taça, incenso e uma japa-mala. A japa, principalmente, porque a questão do verbo, do falar para a gente é muito importante. Então, dentro das nossas práticas, a gente basicamente utiliza 2 tipos de japa, que são, aqui a gente chama japa de Babylon, que é a japa de 49 contas, e a japa de Nuit, que é a japa com 56 contas. E que a gente estimula o vocalizar de mantras, tanto mantra de Babylon, o Akaduá. A gente considera que isso é importante, faz parte da nossa tradição e da nossa liturgia. Então, esse chamado de Babylon é um rito que é livre, qualquer pessoa pode fazer, pode executar para poder ter essa proximidade com o divino. Apesar dele ser um sacramento, ele não tem obrigatoriedade de ser administrado por um membro da eclésia. Tal como, por exemplo, se você olhar no cristianismo, você não precisa ser sacerdote para batizar ninguém. Qualquer cristão pode batizar um outro cristão. Da mesma forma que o casamento, que consuma, na verdade, é na hora lá que faz o tchaca-tchaca lá, depois do noivo a noiva, não é o sacerdote que está consumando. Então, a mesma coisa, chamado de Babylon, é um rito da pessoa com a divindade. A gente só está apresentando a forma. Normalmente, aqueles que querem ser membros fazem os 77 dias. Esses 77 dias é um rito individual que a pessoa faz quando quiser. Uma vez por ano, a gente combina que a gente faz começando num determinado período, normalmente a primeira lua nova de outubro. Então, por acaso, vai ser amanhã. Para quem estiver vendo gravado, não vai ser amanhã, já vai ter passado, mas a gente sempre coloca lá nas nossas redes, quando a gente vai fazer o próximo, mas é um rito que a pessoa, quero fazer, gostei dessa proximidade, quero ver qual é a sensação, é livre, à vontade. Eu quero fazer, mas não quero nem que vocês saibam. Tudo bem, não precisa falar com a gente, não, é livre. E um outro projeto também que a gente mantém, que a gente considera que é importante, como eu disse no início, a nossa eclésia ela foi fundada com base não de ser uma eclésia secreta, não de ser algo específico para um grupo, e sim algo aberto para o mundo. E seria muito estranho para nós olharmos para o mundo e vermos tanta coisa errada e não tentar fazer um pouquinho para poder ajudar. Então, a gente tem esse projeto, que é o 4 Dias Solidário, que é o que, trimestralmente, a gente pega 7 ONGs, 7 instituições, 7 fundações que atuam em alguma causa, seja meio ambiente, educação, menores, que tenha, de alguma forma, tente ajudar, né, a sanar alguma deficiência que a gente tem dentro da nossa sociedade. Até porque a gente entende que todo homem, toda uma mulher, uma estrela, aquele que sofre também é. E é nosso dever assim, irradiar luz, vida, amor e liberdade, mesmo que sem perda de refulgência para nós. Então, é um trabalho pequeno que a gente faz basicamente a divulgação, as pessoas entram no nosso site, solidario.4gsanctuary.com. Lá você encontra o nome da instituição, qual é a causa que ela defende, como que ajuda.
A gente não faz nenhum recolhimento, tá? O recolhimento a gente sempre direciona, vai, procura a instituição, gostou, quer ajudar aquela causa, vai lá, ajuda ele, sabe? Porque tem muita instituição que não precisa de dinheiro, precisa de braço mesmo, de gente para trabalhar. Mas eu acho que e a gente também divulga nas nossas redes, nos nossos eventos, a gente sempre fala também, ó, esse trimestre a gente está apoiando as instituições tais. E eu acho que é um passinho inicial para a gente poder fazer alguma coisa, já que a gente quer olhar para o mundo, a gente precisa estar atento para isso também. Então é isso. Falei para caramba. Mas então, para quem não conhece ainda o nosso site, tem os contatos, tá? O site aqui no Brasil é b.4gsanctuary.com. A gente tem o Instagram, que é o do 4gsanctuary.com. Tem o nosso grupo no Telegram. Para quem quiser ver também aí do meu trabalho particular, tem o meu site, né, que é o artereal.talizazia.com, tem o meu e-mail, fica à vontade. E nos Estados Unidos a gente tem um site aí que é o ecclesiababylon.com ou o Instagram aí do Taunahashi, né, que é o Pineapple Bay Official. E aí muita gente até pergunta por que Pineapple, é porque ele é do Colorado, na região do Colorado era um costume quando você tinha um visitante, você dá um abacaxi. Era um sinal de amizade, assim, de você mostrar afeto para aquela pessoa que vem te visitar. E aí acabou se tornando a abadia do abacaxi. Então, quem quiser conhecer ele, sempre posta umas artes fantásticas. O Taunahashi, ele é fazendeiro, mas ele também é artista. Então, as postagens dele sempre tem umas artes conceituais que ele faz em cima da Ecclesia Babylon, dos temas que são pertinentes aí da Ecclesia. Bom, da parte da apresentação, era isso. Foi uma aula completa, né? As perguntas que eu tinha separado, você já respondeu todas na didática, cara. Então foi maravilhoso. Eu só vou pegar com o Thales, se você está assistindo isso daqui, os dados que ele passou vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E, Thales, depois de tudo isso e dessa visão que você tem, como é que mudou a visão de magia para você? Então, cada vez mais eu tenho certeza de que nós temos à disposição diversos saberes e diversas formas da gente poder lidar com o mundo. A gente tem o saber científico, sim, que é um saber importantíssimo, mas a gente tem o saber filosófico, a gente tem o saber artístico, a gente tem até o saber do senso comum. E anos atrás eu tive um pequeno livro do Rubem Alves, que Filosofia da Ciência, que me marcou bastante. Na época eu estava na graduação, muitos anos atrás. E ele comentava sobre isso, como às vezes a gente relega esses saberes, às vezes pensando assim, o senso comum não presta. Não, e o senso comum a gente usa pra caramba. E da mesma forma a gente tem tecnologia, a gente tem métodos devocionais, a gente tem práticas das mais diversas que sejam, e que nos ajudam, né, nesse interagir com o mundo, né, no tocar o mundo. E eu acho que a magia entra aí como um saber, um ramo do saber, né, que possibilita você, através de uma experiência que transcende o mundano, interagir com o mundo e poder desempenhar essa sua obra individual, né, essa sua grande obra, e poder vir a exercitar essa sua verdadeira vontade. Aí é uma opinião também muito particular minha. Eu sou um pouco, não vou dizer imediatista, mas uma visão minha particular. Eu não gosto daquela visão, isso aqui são conhecimentos inalienáveis, só vai saber da outra vida, isso aqui só depois de 200. Não, eu acho que a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre utilizando, e eu acho que a magia está aí. É você fazer esses pequenos experimentos, esses pequenos mergulhos, essas pequenas experiências que vão somando, e dia a dia você consegue chegar mais próximo desse seu grande objetivo. Para aí, quando chegar naquele momento derradeiro, né, quando você chegar à sua grande festa, você possa olhar e dizer, poxa, está aí, construir alguma coisa, né? Construir cada dia, eu pude construir esse tijolinho aí do meu templo espiritual, né, da minha grande obra. Eu acho que magia está muito nesse sentido para mim. Eu estou
apaixonado por esse trabalho de vocês. E, na verdade, eu vejo muita semelhança com o que a gente tem feito aqui no Mayhem, né? Eu vi que tem bastante gente que você convidou, pessoal que não conhece a gente tem meio essa visão de que tem tanto caminho que, tipo, eu não posso virar e falar assim, porra, eu vou dizer para onde você tem que ir. Cara, a gente tem agora se dedicado da pandemia a entrevistar a galera que está organizando diversos grupos. Você imaginar isso, eu entrevistei de druida islâmico, de Telemaor do Saturno, a um padre exorcista. Então a gente tá mostrando para a galera que, cara, tem 1 milhão de caminhos, meu. E tá dentro daquele princípio que você falou, do iluminismo, né, cara? Não tem autoridade. Então, Sim. se você estudar e pegar um caminho, e o que você apresentou hoje foi maravilhoso, Thales. Eu te agradeço demais. Não, eu que agradeço, Marcelo, e pô, grande prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco desse trabalho. Acho que, como você falou, assim, acho que todos os caminhos estão aí. Falar que eu detenho conhecimento assim, da verdade, ou um grupo DT, isso acaba virando um pulo, né, para você criar um gueto que aí vai se tornar uma coisa perigosa. E tanto que na Eclésia Babylon as pessoas falam, mas eu sou membro da XPTO, da XYZ, eu posso? Pode. Não é da nossa... A gente não quer exclusividade de ninguém. Isso, inclusive, eu pratico artes marciais, né, já há muito tempo, e teve um professor que eu treinei, não tive tantas oportunidades assim, de treinar com ele, que era o Tom Bill McGrath, que uma vez conversando com ele, ele dizia, olha, na minha escola, quando o cara chega na preta, a primeira coisa que eu mando é ele ir embora, para ele treinar com outro cara, porque senão ele só vai ficar viciado com aquilo que eu ensinei. Ele não vai ter a total visão da arte, porque por mais que eu tente ensinar a totalidade da arte, no fundo, no dia a dia, eu sempre vou usar muito aquilo que é mais no meu uso, aquilo que eu estou mais... Que funciona mais para mim, e talvez ele perca alguma outra coisa que para mim não funcione tanto, que para ele seja uma ferramenta útil. Então, a primeira coisa que eu faço, pé na bunda, vai treinar com fulano, com Beltrano, com ciclano, depois tu volta. Eu acho que foi um pensamento que eu fiquei desde que a gente teve esse papo, foi bem legal e marcou aquilo. Eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer também. Então, a gente não busca tentar fazer alguma coisa muito guetão, que tem que ficar grudado, tem que... a gente tenta ser aberto, a gente tenta ser receptivo e realmente congregar, e principalmente falando uma linguagem que seja natural e familiar para nós aqui no Brasil. Não, quer dizer que é Eclésia Babylon, não. Tal como está na Hash, ou depois que ele eu tinha comentado, né, ele teve algumas questões de saúde, precisou se afastar, posteriormente ele voltou, ele está tocando de novo o trabalho lá, para uma realidade particular, para aquele grupo. A gente está tentando fazer uma outra realidade aqui. Se mais para frente vai aparecer outra pessoa no Suriname, na Guiné-Bissau, a gente queira que cada um desses lugares procure, né, fazer de acordo com a sua especificidade. A gente não quer importar um modelo, até porque a gente não acredita que aí seja uma questão de um modelo, um tamanho que atenda a todos, né? Que nem quando você compra o boné da Nike, né? Que um modelo, um tamanho só atende a todas as cabeças. Não, a gente não acredita que seja assim. Fantástico. Eu só estou com uma pergunta da Helene, ela vai fazer pelo chat. Eu esqueci de avisar para o pessoal que não estava acostumado. Podem fazer as perguntas pelo chat, mas assim que a gente acabar de gravar, porque na verdade o projeto B ele surgiu para apresentar todas essas ordens para a galera que está nos escutando, né? Então, essa aqui é a entrevista de número 240. Então, eu entrevistei mais 240 pessoas que vão falar de vários grupos totais. E no final do bate-papo a gente abre a câmera para a gente confraternizar e tal. Mas para não poluir muito do YouTube, que a galera prefere uma coisa mais didática, a gente grava as entrevistas do ponto de vista direto, tá? Então, Thales, eu só tenho que te agradecer, cara. E o que vocês precisarem da gente do Mayhem para divulgar, para colocar, fazer propaganda, esse tipo de coisa. Vocês têm um blog? O site de vocês gera RSS. Não gera RSS. Tá, então depois eu falo com você que o Grola fez um projeto muito legal, que era o Caduceu,
que para quem tem sites que anunciam essas coisas e geram RSS, é um agregador de RSS de blogs ocultistas, para não ficar dependendo do Facebook. Aí. Era maravilha. A Helena perguntou... o que chamou muita atenção na Eclésia é voltado para Babylon, mas ela só viu referências masculinas, então ela queria saber da atividade de mulheres na ordem. São aceitas e se existem posições de sacerdotisa. Existe sim. Temos, inclusive, no nosso site, temos fotos até de ordenação que tivemos de bispas. De ordenação sacerdotisa a gente não colocou foto, mas tem sim. Inclusive, mulheres, se vocês forem olhar nas fotos, né, dos nossos ritos, a gente passou até a colocar as fotinhos das pessoas que participaram do rito, a gente coloca depois, né, até para as pessoas saberem quem foram os oficiais. Vou ver que tem mulheres que participam também da ordem. Assim, a gente usa esse termo, a gente não usa tanto o termo bispa só porque é feio, né? Bispo, fica um negócio meio... Então a gente usa ali, são pessoas que estão dentro daquele círculo, né? Mas sim, né? Todos os círculos são abertos para homens, mulheres, sem qualquer prejuízo de raça, gênero, posição, qualquer que seja, todos são bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Realmente a eclésia é para todos. Okay. O João perguntou assim, se existem oferendas para Babylon, como é feito nos ritos afro-brasileiros, para orixás? Olha, nós temos aí o chamado de Babylon, que tem um quezinho, talvez seja mais próximo de uma eucaristia, sim, mas, de certa forma, o chamado de Babylon, seja nas instruções que eu não passei, que você precisa de uma vela, uma taça. Não precisa ter uma imagem, não precisa ter... eu tenho uma visão de Babylon que é mais antropomórfica e eu quero ter uma estátua. Perfeito. Inclusive, tem uma eu vou chamar de irmã, porque, embora ela oficialmente não seja membro da Eclésia, mas ela participa do nosso grupo, e ela é da Argentina, e ela estava mostrando lá que, por exemplo, ela fez uma deidade de Babylon, com base numa de Nossa Senhora, e ela montou para o altar dela. Ela comprou uma estátua de Nossa Senhora de gesso branco, foi moldando, colocou taça, espada, o leão, e montou e virou. Então ela faz ali dentro das práticas, né, religiosas dela, ali ela tem uma correlação que ela faz. Dentro do cânone, assim, do rito, não sei se dá para dizer que orixá, mas eu acho que o chamado de Babylon tem um quezinho, sim, que poderia ser próximo. Fantástico. Então, Thales, te agradeço de coração. Eu vou me despedir da galera aqui e aí a gente abre a câmera para conversar. Mas valeu demais. Então, você que está acompanhando a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, dá uma olhada nas outras entrevistas, vai no canal da Eclésia Babylon, já dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.